Amados, nós acabamos de ler 2 versos que talvez sejam um dos fatos mais marcantes do cristianismo. Talvez seja a conversão mais celebrada de toda a história. Essa da história da igreja cristã é essa que nós acabamos de ler, que é a conversão do apóstolo Paulo. Aqui ainda é identificado muito com o nome de Saulo e depois ele passa a ser chamado de Paulo. E para quem não sabe, como ele mesmo se define, dos fariseus ele era o maior, né? E do perseguidor da igreja ele era o maior de todos. Paulo, ele era então esse homem com um coração extremamente duro, com um coração extremamente difícil, com um coração extremamente complexo, e ele perseguia cristãos e matava os cristãos. E não foi um, não foram 2, mas foram vários que Paulo matou. E esse texto que nós acabamos de ler, de Atos 9, o texto de Paulo, quando ele vive esse momento de conversão, e se você depois for ler em Atos 26, você vai ver que quando ele faz a defesa dele diante do rei Agripa, ele conta isso e ele narra esse mesmo fato. Essa conversão de Paulo aqui não foi um evento instantâneo. Paulo estava indo no caminho para Damasco, na perseguição dele aos cristãos, e de repente abre-se uma grande luz e ele cai do cavalo, e aí então aparece uma voz e todos os outros ouvem a voz, mas não conseguem saber quem era que estava falando. E Paulo então ouve essa voz e tem essa pergunta dele falando: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? E Jesus pergunta isso para Paulo, e ele pergunta: quem és? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Entenda, meu querido, embora a luz no caminho de Damasco pareça um momento repentino de clímax, de conversão, não foi assim. A conversão do apóstolo Paulo ela não acontece nesse momento. Ali foi apenas um ponto culminante de uma obra que Jesus já vinha desenhando no coração do apóstolo Paulo. Ele, apesar dele ser o perseguidor da igreja, mas ele estava sendo perseguido por Cristo. E quando Cristo diz: Paulo, para ti é difícil você resistir ao aguilhão, isso só vai te trazer dor. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso revela que Paulo vinha sendo confrontado, inquietado e pressionado há muito tempo pelo Espírito Santo. E talvez como um bom agricultor, o Espírito Santo fazia da mesma forma com Paulo. O agricultor, ele tinha um aguilhão na mão e ele apertava o boi para que o boi vá pelo caminho. E da mesma forma Jesus estava trabalhando em Paulo. Essa história nos ensina, meu querido, que o que Deus quer fazer comigo e com você, Ele não fala apenas no ponto da virada da nossa vida, mas Ele vem falando já há um tempo, para que eu e você possamos ouvir a sua voz. Talvez você esteja sentado aqui falando assim: Senhor, eu preciso de uma virada na minha vida. Eu preciso encontrar uma luz no meio do caminho. Eu preciso que o Senhor fale. Mas isso foi apenas um ponto nesse processo todo de conversão. Isso foi apenas um ponto em todo esse processo. Porque o Senhor já vinha falando com Paulo antes. E Deus já tem falado comigo e contigo. E é sobre isso que eu quero falar contigo nessa manhã. Porque Deus está falando. E o aguilhão aqui é uma vara, para quem não sabe, é tipo uma lança, uma vara com uma ponta afiada, que aqueles que estavam sobre a gestão, o domínio do animal, eles cutucavam para fazê-los avançar. E preste atenção numa coisa: muitos animais, em vez de andar para frente quando eram cutucados,
eles literalmente, eles se voltavam contra aquele aguilhão. Eles se voltavam, e os animais teimosos, por vezes, andavam para trás, para retalhar, para literalmente recalcitrar, fazer força contrária ao aguilhão. E aí você entende porque Jesus fala isso para o apóstolo Paulo. Duro, é dolorido, é difícil para ti, Paulo, se voltar contra, se rebelar contra aquilo que eu estou fazendo na tua vida, aquilo que eu estou te empurrando para você fazer. Literalmente recalcitrar contra os aguilhões trazem dor. E essa reação só causa uma dor uma vez que o aguilhão penetra no fundo do animal. Essa arma com essa lança, ela não tem o objetivo de ferir o animal. Ela tem o objetivo de despertar ele para ele avançar e andar para frente. Mas os teimosos se voltavam contra, os animais se voltavam contra. E esse recalcitrar significa literalmente teimar, se opor, ser teimosia à autoridade daquele que está no governo. E não querer mudar a direção, não querer mudar a ideia, ou andar no sentido literal de dar coices, quando é cutucado. Esse texto aqui, Jesus mostra, metaforicamente falando, para descrever pessoas que se recusam a obedecer à direção dele. Entenda uma coisa, queridos. Deus nos chama à conversão. Deus nos chama à conversão. E entenda uma coisa, conversão vem com um chamado à realidade. Talvez de você entender a sua realidade e ver a sua realidade e ver que aquilo para qual você estava indo para um lado não é daquela forma. É literalmente um soco no estômago, porque dói de às vezes você perceber que a sua realidade não é a realidade que você está pensando. Algumas pessoas às vezes pensam que quando a gente fala de conversão, o pastor só está pregando para uma plateia 100% de crentes. Então o senhor não precisa falar de conversão. Ei, queridos, conversão não é apenas uma mudança de crença. Não, conversão não é apenas uma mudança de crença, mas conversão é um realinhamento do controle da nossa vida, queridos. Porque Cristo, Ele é o Senhor das nossas vidas, amém? E se Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele define o que nós vamos viver. Quando nós pensamos em conversão, nós pensamos apenas numa conversão clássica, que nós não éramos cristãos e agora passamos a ser cristãos. Mas o problema é que às vezes nós somos cristãos, nós estamos vivendo como cristãos, mas só que nós continuamos no controle da nossa vida. Se Jesus é o Senhor, se Ele é o dono, se Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele tem o controle. E por vezes o Senhor nos chama a um realinhamento para que a gente entenda que é Ele o Senhor das nossas vidas. Cada um de nós, por vezes, precisa voltar e decidir andar no caminho daquele que gerencia a nossa vida, daquele que gerencia o nosso viver, daquele que cuida de quem nós somos. Entenda uma coisa, ciclos e novas fases são precedidas de decisões de andar sobre uma palavra. Se você quer viver coisas novas, você precisa estar sob o governo de alguém. Eu falei isso aqui no final do ano, quando eu anunciei o ano profético dessa igreja. E eu disse, em nome de Jesus, não faremos nada que não seja sob o governo da palavra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor do nosso viver. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você está querendo assumir o controle da sua vida, mas só que eu e você, nós somos limitados. Eu e você, nós somos limitados. Quantos aqui me garante, com certeza absoluta, que vocês vão chegar ao final desse dia? Quantos me garante isso?
Meu querido, minha sogra é cheia de vida. Estava num culto como esse, cheio de vida, com vigor, fazendo planos, fazendo sonhos, fazendo desejos. E ela saiu do culto, eu e Kézia que despedimos dela. Quando nós chegamos em casa com a notícia que ela tinha sido atropelada na porta de casa e ela tinha morrido. Porque como diz a palavra, a nossa vida é como a flor do campo que hoje está ali e de repente ela é pisada e jogada fora. Às vezes você e eu, nós queremos ter o controle das nossas vidas e botar Jesus no banco do carona. Mas presta atenção, não é sobre a minha palavra que Jesus se governa, é sobre a palavra de Jesus que eu sou governado, queridos. Não é a minha palavra que modela Jesus, é a palavra de Jesus que me modela. Ciclos e novas fases são perseguidas de decisões de andar sobre uma palavra. Você precisa decidir e escolher qual palavra que você vai se mover. Às vezes, para sairmos de ciclos e vivermos coisas novas, alguém precisa nos dar uma sacudida. Alguém às vezes precisa olhar e falar: ei, você está fazendo a coisa errada. Alguém às vezes precisa nos jogar do cavalo. Alguém às vezes precisa olhar e falar: não é por aí, você está fazendo errado. Você está perpetuando algo que Deus não quer que você perpetue. Porque, queridos, resistir à voz de Deus só vai prolongar ciclos desnecessários na sua vida. Resistir os aguilhões de Deus, as cutucadas de Deus na sua vida, só vai fazer com que você prolongue ciclos desnecessários. Às vezes Deus permite que determinadas coisas continuem vindo sobre nós, para que isso nos corrija, nos alerte, nos mostre o caminho. O aguilhão, a dor, a cutucada do Espírito Santo, isso também é graça, irmãos. Isso também é graça, pois é a graça que conduz, corrige e persevera. Pois é a graça que nos preserva do mal. Quem luta contra a direção de Deus, escuta, quem luta contra a direção de Deus, transforma a correção em sofrimento, orientação em frustração. Você fica lutando e não sai do lugar, você se cansa, aí fica igual uns crentes cantando, quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Deus me perdoe. Está repreendido. Eu falei, irmãos, não canta esse cântico aqui na In Jesus não, em nome de Jesus. Esse vem depois do sabor de mel. O primeiro é o sabor de mel, é o clássico, não pode cantar. E aí depois vem esse. Os crentes, quanto mais eu corro, mais cansado eu fico, eu faço, eu lamento, eu choro e fica um ciclo de tristeza, um ciclo de angústia. Entra ano e sai ano a mesma coisa, entra ano e sai ano o mesmo problema. Entra ano e sai ano e você continua literalmente dando um murro em ponta de faca. Porque você fica resistindo aos aguilhões de Deus, você fica resistindo àquilo que Deus está falando contigo, você fica resistindo a tudo aquilo que o Espírito Santo está falando. Ei, meu querido, em nome de Jesus, pare de dar murro em ponta de faca. Pastor, mas eu venho para a igreja. Pastor, eu venho para o culto. Pastor, eu entro, eu sou crente, pastor. Eu sei. Mas você ainda não avançou, você ainda não conquistou, você ainda não dominou, sabe por quê? Porque você ainda insiste em andar por seus caminhos, repetindo seus ciclos. Você tem comportamento de ciclo vicioso, e fica, e não sai daquilo. Queridos, presta atenção numa coisa, eu falei sobre isso aqui. O Senhor governa sobre ciclos. Nós temos ciclos de dias, ciclos de semanas, ciclos de meses, ciclos de anos.
São ciclos. O Senhor governa sobre ciclo, mas entenda uma coisa, o ciclo na vida do crente não pode ser o crente andando e não saindo do lugar. Ele anda e ele não sai do lugar, não. O ciclo na vida do crente, ele não é um ciclo comum, mas é um ciclo em espiral. Ele anda, mas ele cresce, ele anda, mas ele cresce, ele anda, mas ele cresce, ele anda e ele continua crescendo. Não é possível você estar vivendo as mesmas coisas e você parar e olhar e falar assim: a minha vida de hoje para lá só mudou que agora eu tenho ruga e eu não tenho mais. Antigamente eu não tinha. O que eu estou querendo falar com você aqui é literalmente dar um soco no seu estômago e despertar a você para que você entenda que você precisa parar de ficar dando murro em ponta de faca, se esforçando por coisas que você não avança, insistindo em coisas que você não quer, Deus não quer, continuando tendo ciclos danosos, ciclos prejudiciais, ciclos autodestrutivos, ciclos infrutíferos. O que o Senhor fala para Paulo aqui é a seguinte coisa: Paulo, você não percebe que o que você está fazendo não vai levar a lugar nenhum? Duro, é difícil para você, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Você está dando murro em ponta de faca e você vai ficar dando. E não adianta você ficar tentando lutar contra a minha vontade, porque a minha vontade vai ser feita. E aí entra ano e sai ano, e você continua fazendo as mesmas coisas. São as mesmas palavras, são as mesmas reclamações, são as mesmas postagens no Instagram, são as mesmas coisas sempre, os mesmos lamentos. O cara não é pastor, mas ele disse a seguinte coisa, Albert Einstein: é insanidade você continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Você precisa parar com essas ações destrutivas. Nesse contexto, Jesus está falando com Paulo: as suas ações são destrutivas, Paulo. Você está se destruindo porque você está resistindo à minha vontade. Entenda uma coisa, escuta isso que eu vou te falar. A dor não está na direção. A dor que você está sofrendo está na resistência que você está tendo a fazer o que o Espírito Santo de Deus está te mandando fazer. A dor não é na orientação, não é na direção. O dor e o sofrimento aqui trazido não são pela ação de quem segura o aguilhão. Não é, a dor aqui não é por causa do cara que está com um aguilhão cutucando um animal, não. A dor aqui é por causa da teimosia do animal em recalcitrar, em lutar contra a direção que o Espírito Santo está dando. A dor não está no chamado. A dor não fala na orientação do Senhor. A dor não está no Senhor viver um novo ciclo, o Senhor te dá um novo caminho. A dor está em você resistir ao que o Espírito Santo de Deus está mandando você fazer. Não é o aguilhão de Deus que está aqui trazendo dor, é a sua teimosia. Não é os instrumentos que Deus está te usando para te chamar a atenção, é a sua teimosia, queridos, que está aqui trazendo dor. Porque a dor não está na direção, ela está na resistência. E aí você, quanto mais corro, mais cansado você está ficando. Quanto mais você ora, mais assombração aparece. Não é assim o ditado? Quanto mais eu oro, pastor, mais assombração aparece. Quanto mais eu falo, mais difícil fica. Você precisa parar de lutar contra aquilo que Deus mandou você fazer. E nesse contexto eu quero aqui trazer 3 corações, 3 tipos de corações que vivem dando um murro em ponta de faca. Vivem lutando contra a vontade de Deus e quebram a cara. E o primeiro desses 3 corações é o coração obstinado. O coração obstinado é a raiz de todas as coisas. O coração obstinado é a raiz de todos esses males. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia
para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Preste atenção numa coisa, a obstinidade aqui, ou obstinação, podemos dizer assim, é uma teimosia e resistência interna e ativa em reconhecer a vontade de Deus para a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério. É aquele tipo de coração que não escuta nada, não escuta ninguém, apenas as suas próprias convicções e pensamentos. Resiste à submissão, não está disposto a se curvar diante da autoridade de Deus. Diz que Deus é o Senhor da sua vida, mas continua vivendo como Senhor e Senhora do seu destino. Mantém firme as suas próprias opiniões, seus caminhos, seus desejos, mesmo após Deus confrontar com a verdade. Continua, e continua, e continua. Esse tipo de coração, ele está caminhando para uma insensibilidade espiritual. Uma recusa doentia em ouvir a voz e ser persuadido pelo Espírito Santo. E eu preciso te dizer que o Espírito Santo continua falando, queridos. A intenção desse coração implica sempre em fazer a sua própria vontade. Uma vontade única, sua, ou desejo seu. Uma escolha consciente. Não está endemoniado, não. É consciente. Por vezes maliciosa. Amando mais o pecado do que a Deus. O coração obstinado é um coração que está lutando contra tudo e contra tudo aquilo que Deus já decidiu nos céus. Entenda uma coisa, queridos. Quando você tem um coração obstinado, você não quer ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando. Você tem suas convicções e você não quer abrir mão delas. Só que preste atenção numa coisa. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se já não sou mais eu que vivo, se é Cristo que vive, já não sou mais eu que penso, é Cristo que pensa. Já não sou mais eu que tenho convicção, é Cristo que tem convicção. Já não é mais o meu desejo, é o desejo de Cristo sobre as nossas vidas. Você está lutando contra tudo aquilo que o Senhor te falou. E deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente se fala de coração obstinado, tem uma classe de obstinados que tem convicções espirituais. Tem certezas espirituais. Paulo era um desses caras. Quando ele está falando para o rei Agripa, ele diz lá em Atos 26, ele diz assim: eu achava que o que eu estava fazendo estava certo. Saulo não se via como um rebelde. Saulo se via como um cara correto, zeloso e convicto. Sua resistência talvez nem nascia na maldade, mas numa convicção não tratada pelo Espírito Santo. Queridos, há caminho que para o homem parece que bem, mas o seu final é de morte, diz Provérbios. Essa autoconvicção espiritual, religiosa, ela é perigosa, sabe por quê? Porque ela não grita, ela não confronta, ela não parece pecado, ela parece zelo, prudência e maturidade. Tem zelo por Deus, mas não tem entendimento de Deus. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 2, ele chama a atenção desse tipo de pessoa, que tem zelo por Deus, mas não tem entendimento de Deus. Pastor, é possível amar a Deus, servir a igreja, ter argumentos bíblicos, falar como crente, viver como crente, ter jeitinho de crente, dar o dízimo, pastor, e ainda resistir à direção do Espírito Santo? É possível. Porque Jeremias 17:9 vai te dizer que enganoso é o coração do homem, quem poderá discerni-lo? Preste atenção numa coisa. Nem toda resistência é consciente. Às vezes é um coração convencido demais para parar e ouvir Deus. Nem toda resistência é consciente. Às vezes é um coração muito convencido que está certinho. Eu sei tudo que eu estou fazendo,
e não está parando para ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando. Inclusive agora, o Espírito Santo falando contigo e você mexendo no WhatsApp. Isso mostra clássico de um coração obstinado. Entenda uma coisa. Exatamente isso, nessa convicção, foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Até o dia em que a luz apareceu e ele caiu do cavalo e quebrou as certezas de um coração obstinado. Entenda uma coisa, queridos. Deus não confronta apenas pecados. Deus não confronta apenas pecados. Ele confronta convicções que quando elas se tornam um obstáculo para a gente ver Deus. Às vezes você está tão convicto de determinadas coisas que para muitos pode parecer muito bem, mas você já esqueceu Deus há muito tempo e o Senhor está te chamando e o Senhor está falando com você. Entenda uma coisa, o aguilhão de Deus não é para machucar, não é para machucar, mas é para chamar você e insistir que você entenda que você não tem razão. O aguilhão não machuca quem avança. O aguilhão machuca quem insiste em sempre ter razão. Aí que machuca. Cuidado com o coração obstinado. Segundo coração que você precisa tomar cuidado é com o coração medroso. O coração medroso que mexe com as emoções. Salmo de número 55, verso de número 4, diz: dentro do meu peito, o meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim, sou tomado de um medo e de um pânico e não consigo parar de tremer. Um coração medroso é um coração dominado não pelo Espírito Santo, mas dominado pelo medo, que pode até ser uma resposta natural, mas está tomando o lugar daquele que deveria ter o governo do teu coração. Deus já falou, mas você tem medo de avançar. Talvez pela sua insegurança, talvez pela falta de convicção, talvez pela falta de percepção da realidade espiritual, talvez uma série de coisas, mas de tudo isso, quando o medo domina, significa que Deus saiu do trono e o medo sentou no trono. O medo está governando. O problema do medo é que o medo te leva a uma paralisia. E o Senhor está falando: diga ao meu povo que marche, e você para. E o Senhor está falando: avance, e você não vai. E o Senhor está dizendo: faça, e você não faz. E o Senhor está dizendo: deixa eu te usar com uma palavra profética, e você não deixa, porque você tem medo. Porque a sua autopreservação está dominando o seu coração. O medo afasta a pessoa de Deus, porque ela dá o senhorio da sua vida para uma emoção e não para o dono de todas as coisas. A principal motivação do medo é uma autopreservação. É uma autopreservação. E isso não pode acontecer, porque Deus quer que você avance. Queridos, eu falei isso aqui no final do ano. Eu não sei o que vai me acontecer em 2026. Mas eu estou avançando para lá, porque Jesus já está lá. Jesus já está comigo. Meu irmão, comecei em 2026, eu fiquei doente. Gabriel ficou doente. Uma série de coisas, eu brinquei lá em casa. Eu fui conseguir dizer Feliz Ano Novo, quase dia 8, dia 9. Posso passar o que for, eu sei quem cuida de mim. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, Jesus. Como diz o profeta Isaías: ainda que eu passe pelo fogo, ele não me queimará. Ainda que eu passe pelas águas, elas não me submergirão. Ainda que eu ande pelo vale de espinhos, eles não me espetarão. Porque Ele, Yahvé, o Todo-Poderoso, está comigo e Ele tem guardado o meu depósito. Para que temer? Para que temer? Se eu estou guardado por aquele que não perde uma batalha.
Eu não preciso resistir. Se Ele está mandando eu avançar, eu avanço. Se Ele está mandando eu pular, eu pulo. Se Ele está mandando eu fazer, eu faço. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Entenda isso. Coração obstinado fica dando murro em ponta de faca. Não avança e não vai para lugar nenhum. Coração medroso não vai para lugar nenhum. Continua nos mesmos ciclos infrutíferos, danosos e prejudiciais. E o último coração desobediente. Coração desobediente é o fruto. É o fruto. Se o coração obstinado é a raiz, o coração desobediente é o fruto. Se materializa. Colossenses 3:6 vai dizer, é por causa dessas coisas que vem o quê? A ira de Deus. A ira de Deus sobre quem? Sobre os que vivem na desobediência. A desobediência é a manifestação externa de uma atitude que está vivendo no coração e que se caracteriza literalmente em não cumprir aquilo que Deus falou. Eu sei que o Senhor está mandando, eu sei o que o Senhor está falando, mas eu não vou cumprir. É o ato de ser explícito em quebrar aquilo que Deus falou para fazer. É uma ação rebelde. É uma ação que não está preocupado com quem está falando, mas é uma ação que está preocupado em fazer o que quer fazer. Como por exemplo Saul. Coração orgulhoso e desobediente, que resultou na sua queda. Entenda uma coisa. A desobediência é o coração, é o fruto de um coração que se recusa a ser moldado e aceitar a vontade de Deus. Desobedientes não avançam. Desobedientes não chegam a lugar nenhum. Desobedientes não vivem coisa alguma. Desobedientes vivem presos em ciclos e andam em ciclos e não saem de ciclos porque não fazem aquilo que o seu Senhor manda. Ei, querido, eu e você, eu já acabei de falar, nós não temos condições de definir os próximos minutos da nossa vida, como nós queremos estar no controle dela. Nós precisamos decidir. Ou entregamos o controle para Deus e esperamos os resultados vindo do Senhor, ou continuamos agindo com o controle em nossas mãos. Mas o Senhor requer de nós hoje uma conversão. O Senhor requer de nós hoje uma mudança de direção. O Senhor requer de nós mudanças de direção. Mudanças de direção. Preste atenção numa coisa, se Deus já falou, por que você resiste? Se Deus já sinalizou, se Deus já cutucou, se Deus já disse, se Deus já usou o profeta, se Deus já te falou por sonhos, se Deus já usou a palavra dele, se Deus já apareceu para você em visões, por que você resiste naquilo que Deus mandou você fazer? Salmo de número 32 diz, eu instruirei e ensinarei no caminho. O caminho que você deve seguir, eu vou te aconselhar e eu vou cuidar de você, diz o Senhor. Mas não seja como um cavalo ou como um burro que não tem entendimento e precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedeça. O Senhor está falando, ei, você não precisa que eu use aguilhões contra você, porque eu estou te dando palavras de avanço. Então somente escute e avance. Os céus já decidiram a sua vida. Os céus já decidiram a minha vida. Os céus já decidiram sobre nós. Os céus já decidiu sobre você. E por que você continua lutando contra? Você está lutando contra o que o céu já decidiu. Nossa vida não é decidida aqui, queridos. Nossa vida não é decidida no Palácio do Planalto. Nossa vida não é decidida nas mesas dos nossos parentes. A nossa vida não é decidida quando um parente resolve fazer um pix pra gente ou não. A nossa vida não é decidida nesse momento. A nossa vida é decidida nos céus, porque tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que for ligado no céu será ligado na terra. Seja feito aqui na terra, assim como é feito no céu.
Eu não preciso que um homem, uma mulher, alguém olhe para mim para decidir a minha vida. A minha vida é decidida por aquele que não perde uma batalha. Ah, queridos, se Deus já falou, por que você resiste? Se Deus já falou sobre o teu chamado, por que você resiste? Deus já te falou, Deus já te visitou, Deus já usou profeta. Você sabe o que Deus te chamou para fazer, para servir, para liderar, para disciplinar pessoas, mas você continua falando, não dá tempo, quando eu estiver preparado eu faço, alguém faz melhor do que eu. Ai, não, eu não quero fazer. Eu não quero fazer porque não pode ser do meu jeito. Deus já despertou um dom em você. Ele escolheu você, mas você escolheu ficar como espectador, resistir à vontade dele. Você sente incômodo quando alguém fala sobre o compromisso do reino, sabe por quê? Porque é o aguilhão de Deus te cutucando, mas você continua resistindo. Você precisa fazer mudanças. Você continua literalmente andando por caminhos que Deus já fechou. Pessoas que insistem em ter relações que já mostrou que só dá dor. Relacionamentos que só servem de confusão. Relacionamentos que só te afastam de Deus, mas você continua andando por esse caminho. Pessoas que só estão interessadas em dormir com você e ter uma noite com você, mas não levar você para o céu e viver com você no céu. Você continua batendo nessa mesma porta, sendo que Deus já te falou que não é o caminho que Ele quer que você ande. Você continua batendo em mesmas portas que Deus já fechou, queridos. Você continua insistindo em portas profissionais, mas você teve perdas, frustrações. Deus já te alertou que era para você parar e você continua. Você continua voltando para ambientes que Deus já disse para você não é ambientes que você tem que frequentar, que já derrubaram você espiritualmente, mas você volta porque agora você acha que vai ser diferente. Ah, queridos, você continua tentando manter na sua vida aquilo que Deus já mandou você largar. Você tenta manter uma posição, um título, um status. Você quer segurar relacionamentos por um apego emocional, não por uma direção espiritual. Você continua sentando em mesas que Deus já mandou você se levantar delas, mas você está com medo que vai faltar o dinheiro, vai faltar a provisão. Você continua mantendo hábitos e rotinas, hábitos até aceitáveis, mas que Deus já te confrontou no teu secreto e falou, para com isso. Hoje o Senhor está requerendo de nós mudanças. Hoje o Senhor está requerendo de nós conversão. Hoje o Senhor está parando diante de nós, acendendo a luz e está dizendo para nós, duro é para mim e para você resistir o que o Espírito Santo tem para fazer nas nossas vidas. Você insiste em não fazer aquilo que Deus já mandou você fazer. Deus já mandou você perdoar, mas você prefere justificar a mágoa. Deus já mandou você calar a boca, mas você continua falando. Deus já mandou você falar, mas você continua preferindo ficar com a boca fechada. Deus já mandou você pedir perdão, mas o orgulho está batendo mais alto e eu não posso pedir perdão. Deus já mandou você romper padrões, ajustar prioridades, mudar atitudes, mas nada muda. Por quê? Porque você continua resistindo ao Senhor. Mas escute uma coisa, Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Deus já mandou você começar algo e você ainda está parado, olhando, esperando, observando, achando o tempo mais prudente. Ei, queridos, você chama de prudência o que na verdade é medo de agir. Você chama de prudência o que é medo, você chama de
espera aquilo que é uma fuga. Você está chamando de convicção aquilo que é uma resistência velada ao que o Espírito Santo está falando contigo. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. É tempo de mudança, é tempo de conversão, é tempo de alinhamento, porque duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Deus te chama para a obediência, porque como dizia Spurgeon, a obediência atrasada nada mais é do que uma desobediência disfarçada. Eu preciso te dizer uma coisa: você está lutando contra Deus, e você está resistindo contra o Senhor, e eu preciso te dizer, você vai perder. Você vai perder. Não existe conforto e bênção maior do que está no centro da vontade de Deus. Fugir dela vai te trazer um desconforto muito maior. Não adianta ir contra a vontade do Senhor, queridos. A vontade de Deus para a sua vida não é uma ameaça, é um convite. A vontade de Deus para a sua vida não é apenas um convitezinho, não é algo simples, não é uma ameaça simples, não, mas é algo poderoso que Deus vai fazer em você, por você e através de você, queridos, porque sou eu que conheço os planos do Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano. Planos de dar esperança e um futuro melhor. O que está pesando e está doendo não é a vontade de Deus. O que Ele te mandou fazer, vai e faça. Não é isso que está doendo, não. O que está doendo é a sua resistência e a sua luta de obedecer a Deus. Quanto mais cedo você decidir ouvir Deus, mais rápido os céus vão se mover em teu favor. Tem algumas pessoas que estão aqui sentadas, não estão sofrendo por causa do pecado. Elas estão cansadas, porque elas estão demorando para obedecer. Não é uma batalha espiritual, é um atraso espiritual. Entenda, você não está numa batalha espiritual, você está num atraso espiritual. Você decidiu não ouvir e não obedecer. Você decidiu ouvir e não obedecer. A obediência vai te custar algo, vai te custar o controle. A obediência vai te custar o teu controle, mas a resistência vai custar o seu destino, meu querido. Você precisa entender isso. A obediência vai custar você estar no controle das coisas, mas a sua resistência vai custar a sua vida. Não resista à vontade de Deus, queridos. Não resista à vontade de Deus. Renda-se a Ele, renda-se à sua vontade, se lance a Ele e diga: Senhor, eu me rendo a Ti, qual é a Tua vontade? O céu já liberou a direção, o que falta não é resposta, o que falta é você se render e você dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. O que está faltando não é você olhar e falar assim: Jesus, fala comigo de novo, Ele já falou. O que está faltando é você levantar-se e dizer: Senhor, eu me submeto à Tua vontade, faça de mim o que o Senhor quer. Renda-se, pare de se debater, pare de resistir, obedeça logo, pare de resistir a Deus e haja segundo a Sua palavra, pois não há lugar mais seguro e mais próspero para você viver que não seja o centro da vontade de Deus para a sua vida. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Em tua presença.